Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Passando para dar uma atualizada aqui sobre o mercado. A gente ficou uns dias sem postar vídeo. Eu prefiro trabalhar com confirmações e o mercado deu uma pirulitada para cima. A gente falou dessas possibilidades no vídeo anterior também. E aí eu vou ativar aqui o Pie Indicator, que é o meu indicador para TradingView. Inclusive, versão nova, foi atualizado. Quem assina o Pie Indicator paga uma vez só e tem ele pro resto da vida. E as novidades foi a demarcação diária de ADX e VWAP. E também fizemos um redesignzinho aí, tiramos algumas informações que acabavam atrapalhando e centralizamos mais nas confluências e nas cores. Às vezes a gente consegue reduzir o tanto de sinais e transformar em áreas de trading. Como aqui, que a gente tem a confluência de dois fundos vermelhos, o sinal de venda, o indicador de tendência. O foco não é falar do indicador hoje, mas é que eu fico empolgado. Esse gráfico é o total market cap. Ele mostra todo o dinheiro que tem entrado no mercado cripto. Aí a primeira observação que eu quero fazer aqui no Pie Indicator é que ele deu um sinal de topo. Aí depois que ele deu esse sinal de topo, ele até teve um rompimento falso aqui, rejeitou, foi parar lá embaixo e parou acima do suporte. Ele pode fazer um pivô aqui e vir testar essa região. Se vai romper ou não, a gente não sabe, mas se ele se estruturar aqui em cima, a gente vai ter uma reversão sim no mercado cripto, que a gente não sabe até quando vai durar, mas a gente tem que estar preparado para isso. Vamos limpar. Aqui no PAI, a gente tem a confluência do fundo alaranjado, que indica explosão. A gente tem o VPVR com um belo vazio aqui, que pode sim fazer ele chegar pelo menos até aqui. E se ele tocar aqui e voltar, dá para operar long e depois short, e com confirmação. E se ele passar reto, a gente continua operando long. No momento, o mercado está bullish sim, a gente não sabe se é manipulação, mas eu tenho dados que podem sugerir que seja, porque hoje tem pouca gente apostando no spot. O que, que acontece? O fund rate do futuros acaba sendo obrigado a comprar spot para controlar o preço, e é assim que o game funciona. Então a gente viu essa semana aí, baseado em dados on-chain, uma movimentação forte de compra no spot com despejos durante a noite. E o mercado absorveu bem esses despejos, por isso que a gente continuou aqui, mesmo que com várias rejeições de topo, a gente continuou com uma formação que pode ser para curto prazo, mas que vai trazer um pouco mais de alta. No 4 horas, para curto prazo, sexta-feira, final de semana chegando, ele pode sim vir testar aqui a região dos 3,22 para voltar e fazer um pivô aqui no suporte dos 3,08. Seria super plausível, e aqui também na média de 50 do 4 horas, ele pode vir aqui. O mercado esticou bastante e no 4 horas também fez sinal de topo. Então a gente tem que ficar alerta que a gente tem um sinalzinho de reversão com um fundo de preço que foi testado e defendido aqui embaixo. Seria bons pontos para top fishing e bottom fishing? Seriam, mas não tão seguros quanto esperar uma correção até essa região. Mas não vamos se alongar muito nesse gráfico, eu quero abrir o gráfico do Bitcoin. Para curto prazo também, o Bitcoin está com o VWAP do pai vermelho trabalhando abaixo dele, ou seja, o preço tá bom para abrir short de scalp, nesse ponto que o VWAP está tentando aqui, e com facilidade e força para vir testar essa resistência aqui, ó, na região dos 96,1 mil. Então, ainda em breve ele pode tocar aqui, rejeitar e vir testar aqui a região da média de 50, tá por volta dos 92 mil, como também pode seguir direto aqui para testar a última resistência do pai. Então, para curtíssimo prazo, a gente tem uma região para entrada de short nos 96,1 mil, para ir mais ou menos até os 92,7, uma possível retração, sem desconsiderar aquilo que eu falei, que está entrando dinheiro no total, está entrando dinheiro para as criptos. A gente entende esse dinheiro ainda como um rotacionamento de mercado mais comum, assim. Eu ainda não entendo esse dinheiro como compra efetiva de Bitcoin ou criptos. A dominância aumentou, veio mais dinheiro para o Bitcoin do que para as outras moedas. Aqui no Pai, olha só como mais uma vez o fundo alaranjado avisou a explosão, deu base de preço, deu sinal de compra, deu sinal de compra e o mercado explodiu para cima. Então, juntando todas essas confluências aqui, quem usa o Pai conseguiu entender essa movimentação com a ajuda do indicador. Mas o Ethereum ele pode ir mais longe, porque o market cap dele é menor, está muito mais lateral que o Bitcoin. Se você olhar o Ethereum a longo prazo aqui no semanal, está lateral, com uma tendência de alta, uma correção com um pivô acima do último suporte do Pai. Então ele ainda está no movimento de baixa, numa bandeira de baixa, que se completa aqui, mas seria tranquilamente plausível ele fazer um pivô aqui e tocar nessa região. Se vai romper aqui, a gente não sabe. Se vai devolver, não sabemos, mas esse caminho aqui seria o mais plausível dele fazer. E se ele rejeitar e se formar aqui embaixo, seguimos a tendência majoritária, que é dessa bandeira de baixa. Normal também. E mais normal ainda, porque aqui a gente tem a confluência do VPVR e da POC amarela do pai. A gente tem que ficar de olho que aqui a gente tem a melhor área de venda do pai e aqui a melhor área de compra. A gente está no meio do caminho. Ainda tem
resistências para cima e espaço livre para baixo. Isso indica que talvez o próximo movimento seja, sim, corretivo. Até onde ele pode ir, a gente não tem como prever. Ele pode corrigir só aqui até os 3.187, que já é um suporte. Vou limpar e marcar ali para quem quiser copiar. Então, aqui no 3.170, se ele perder essa região, ele deve sim ir embora. Vamos dar uma olhada mais a curto prazo, no 4 horas. Ó, o 4 horas está com o VWAP bullish e uma trading zone muito apertada, que eu não abriria um long nesse momento. Por quê? Olha o tanto de resistência que ele tem acima, que seriam áreas de short, 3.324, para começar a pôr as ordens escalonadas aqui. Olha como ele está perto desse sinal de venda. E olha o VPVR e o último suporte aqui embaixo, que eu vou pôr o preço, na região dos 3.100. Então, quem for fazer um scalp, um day trade, um trade curto, a tendência é ele fazer isso aqui sim, buscar força aqui embaixo para seguir subindo. Ou talvez parar aqui na média de 50 também, que seria muito plausível. E os indicadores de curto prazo continuam bullish. Olha aqui, tudo verdinho. Aqui verdinho também, que o pai também indica. Só que com essa formaçãozinha aqui, que pode sim vir buscar regiões mais baixas. Os indicativos aqui estão meio apontados para baixo já, ele já rejeitou bem os topos, deixando pavis aqui, né? Esse aqui é sinal de topo. Então vamos acompanhar, vamos ficar de olho, principalmente nesses preços que eu falei para vocês aqui, ó, que é suporte, resistência. Pontos interessantes para confirmação de tendência. Se ele vazar essa região, e aí parar por aqui. Agora, se ele chegar aqui e voltar, a entrada de long está por aqui. Ficou claro, galera? Vamos que vamos então, partir para outra? Eu queimei um bônus da BingX com a TRX, apliquei um shortzinho nela porque ela estava esticada. E eu tenho um bônus de $200 que eu ganhei da BingX. Coloquei o bônus aqui, estou operando short, estou no lucro. Aqui ele pode fazer um pivô logo nessa região aqui. A TRX está muito forte, está muito bullish. Projeto bom. É um projeto aí que no multiverso que eu fizesse hold, quem sabe, eu teria. E as áreas que ela pode vir fazer retração estão aqui. Seria super saudável pegar long aqui, ou aqui, ou aqui. Escalonar longs nessa região aqui seria ótimo nessa moeda. A Solana, bastante gente falou sobre ela essa semana. Ela também deu uma ótima esticada. É uma moeda boa também. Projeto assim que eu ainda acredito que vai engolir o Ethereum um dia. VWAP está verde, ADX está verde. Ela fez um pivô aqui no 4 horas acima da média de 50 e acima do suporte, deixando aqui nessa região dos 141 mil um ótimo ponto de entrada. Onde seria a confirmação de continuação de alta dela? Se ela se estabilizasse aqui em cima desse suporte, que ela bateu nele e rejeitou. Então, se ela fizer isso aqui, ela confirmou aí pernadíssimas de alta, dá para continuar dando long nela, mas por enquanto a gente tem que esperar esses toques aí no suporte. Fechou então, galera? Queria parar para lembrar vocês também que a BingX fez parceria com a Ferrari agora. Antes eles tinham parceria com o Chelsea, ainda tem, então eles já estão patrocinando a Ferrari e o Chelsea. Se você opera pela BingX, você tem mentoria gratuita comigo, acesso ao meu grupo VIP e as ferramentas que eu coloco lá à disposição da galera. E a gente tem nosso grupo aberto, tá bombando, pessoal super gente boa. Se você não conhece ainda, vai lá no Telegram conhecer. Você vai ser muito bem-vindo, pode ir lá e falar direto comigo, eu respondo todo mundo, troco aquela ideia no privado. Do mais, um ótimo final de semana para todos. Tamo junto.